para você que quer trabalhar no metaverso, esse é o vídeo. Vou te explicar quais são as novas profissões. Já imaginou você trabalhando em um metaverso como se fosse um outro mundo, né? Então vamos falar aqui sobre 9 profissões que surgem agora com o metaverso e você vai poder ter ideias de muito mais coisas que são possíveis. Existem listas e listas por aí pela internet dos 30 novos empregos com metaverso, 5 empregos mais importantes e assim por diante. Eu vou focar em 9 e vou te explicar aqui cada um deles. E depois vou falar um pouquinho também sobre as carreiras em tecnologia, porque quando a gente fala de metaverso, no final das contas, nós estamos passando por uma grande revolução, que é a 4ª revolução industrial, onde um conjunto de tecnologias estão se juntando, blockchain, telecomunicações, 5G, computação quântica, e talvez para você que está assistindo esse vídeo seja tudo muito novidade, alguns assuntos aí que você nem faz ideia, mas que à medida que você começar a pesquisar, você vai ver que eles estão interrelacionados e que eles já fazem parte do seu dia a dia. Quer ver um exemplo? Você provavelmente está usando algum dispositivo como esse, um iPad, um tablet, está utilizando um telefone celular, está utilizando um computador. E muitas das coisas que você faz no seu dia a dia já estão utilizando essas tecnologias que eu falei. Quando você vai pedir, por exemplo, comida ali no iFood, ele passa pela nuvem, passa por dados, passa por uma série de coisas até chegar aquela comidinha ali na sua casa. E como é que fica essa questão no metaverso? No metaverso, nós temos agora uma parte do tempo que muitas pessoas estão se dedicando a isso, como um segundo mundo de verdade. Nós temos nosso mundo físico e nós temos o mundo digital. E esse mundo digital, ele traz várias inovações e também formas de que as pessoas podem se conectar. Se você parar para pensar, a gente tinha só reuniões físicas há talvez 10 anos atrás. Depois disso, nós passamos a ter reuniões com câmeras. E hoje nós temos reuniões com os nossos avatares. Você pode, por exemplo, utilizar ferramentas como Altspace VR, Meeting VR e outros mundos também do metaverso para colocar os óculos e participar de uma reunião em que você e os seus colegas vão estar escrevendo em uma parede, flipchart, fazendo um workshop. Isso significa que nós teremos parte deste nosso tempo, em vez de estar num escritório físico, em vez de estar numa loja física, em vez de estar somente num website, nós vamos estar nesses mundos virtuais. E é por isso que as organizações estão investindo tanto lá, criando lojas nesses lugares, criando mundos, comprando terrenos virtuais, né? Eu sei que esses terrenos virtuais, eles podem muitas vezes parecerem que são uma coisa que não tem sentido nenhum. Agora, se você pensar como foi o surgimento da internet, isso vai ficar muito mais fácil de você entender. Pensa que antes da internet, você pode imaginar que sempre houve internet, né? Mas a internet no Brasil começou em 1988, salvo engano. Ela foi se popularizar ali para metade da década de 90 ou final de 90. Eu lembro quando eu comecei a usar um computador e ainda não tinha internet. Eram aqueles computadores lá de tubo, né? Em que você tinha 3 cores para escolher, ou ele era todo verde de letrinhas, ou todo laranjado, ou todo branco. E você usava só o seu computador, com jogos ou processador de texto, alguma coisa nesse sentido. Quando começamos a nos conectar com a internet e utilizar sites como sites de pesquisa, o Google, por exemplo, começaram a surgir esses domínios web, que hoje todo mundo entende e entende o valor daquilo. magazineluiza.com.br, por exemplo, americanas.com. Quando você compra um domínio, ele não tem nada físico, mas ele permite que você crie um site, um e-commerce, uma loja e tráfego de pessoas seja direcionado para lá. É por isso que tem um valor. Eu me lembro quando eu comprei o meu primeiro site e era uma coisa absurda para o meu pai, por exemplo, né? Você fala, poxa, comprei um site. O que é isso? É um nome e paguei Y mil reais lá, talvez alguns milhares de dólares, dependendo do domínio que você for comprar hoje. E naquele momento, como era alguma coisa que não era física, a gente não conseguia entender o valor daquilo. Quando estamos falando agora então de terrenos virtuais, você tem novamente a possibilidade de criar coisas inovadoras lá dentro. Quando você pensa em um terreno virtual, por exemplo, a gente tem a possibilidade agora de criar coisas, construir lounges, vender partes daquele terreno onde, novamente, pessoas vão se encontrar, agora de uma maneira digital. E aí que surgem as profissões, então. Vamos falar das profissões. Olha só, a primeira profissão que eu separei aqui pra gente falar é o Digital Fashion Designer. Então nós temos uma grande preocupação com a moda no mundo físico, né? As pessoas vão querer um tênis diferente, vão querer uma bolsa diferente, uma camiseta diferente, porque isso é o que, de certa maneira, até faz parte da nossa identidade
identidade, da nossa personalidade, a forma como as pessoas se vestem, e representa muito, não só a questão do conforto, mas representa talvez o grupo do que você faz parte, né? Os jovens se vestem diferentes, as mulheres, os homens, assim por diante. E também representa status, porque se eu tiver uma camiseta de determinado tipo, uma marca de tênis, isso obviamente representa o status que está relacionado ao meu emprego, ou à minha remuneração, ou uma série de outras coisas aqui. E quando você vai para o mundo virtual, nós temos ainda mais possibilidades de fazer isso, motivo pelo qual nós temos marcas como Nike, Adidas, uma série de outras, que foram grande parte as primeiras a entrarem nesse metaverso, criando itens que poderiam estar relacionados a um item físico. Então, se você compra um tênis físico, você tem aquele tênis virtual, por exemplo. Mas agora essas marcas vendendo somente itens virtuais, porque dentro daquele seu grupo de pessoas em um ambiente virtual, elas vão saber que você comprou aquelas determinadas roupas ou aqueles determinados acessórios. Olha só um exemplo, né? Então, o Digital Fashion Designer. A Gucci, que é uma marca famosíssima aí de roupas, de bolsas e assim por diante, criou uma bolsa digital que você compra no metaverso e ela só vale digitalmente e que foi vendida por $4.200, um valor mais caro até que as bolsas físicas. Uma bolsa física da Gucci, salvo engano, está em torno de $3.500. Por quê? Porque quando eu for nas reuniões de trabalho, no meu ambiente virtual, com o meu avatar, eu vou estar com aqueles determinados acessórios que são únicos. Não são mais só um desenho, lá um GIF, uma imagem num paintbrush, e sim um item único, como um NFT, que foi tokenizado dentro daquele seu ambiente virtual. E as pessoas que aprenderem a ser os seus digital fashion designers, eles com certeza vão ter cada vez mais empregos aí no metaverso, e você vai poder até trabalhar no próprio metaverso, passar 8 horas do seu dia e 6 horas do seu dia de trabalho lá imerso no seu óculos de realidade virtual ou realidade aumentada, caminhando por aqueles locais e criando os seus itens de design. O segundo, que eu achei muito interessante também, é o doutor ou o médico dos meta-humanos, ou seja, a gente cria os nossos avatares lá também, e em um primeiro momento você pode pensar que o nosso avatar é só um videogame. Então eu tenho um bonequinho ali que representa o Mario, por exemplo, e aí eu vou poder participar daquele ambiente ou daqueles jogos. Mas já acontece que nós estamos transferindo um monte das nossas informações para lá. Características físicas, médicas, biológicas, entre outras, podem ser passadas para o meu Digital Twin, ou um gêmeo digital, e permitir até mesmo questões relacionadas a simulações. E aí é onde vem o médico do metaverso, que é algo aí de explodir a cabeça, né? Mas quem sabe nós tenhamos uma preocupação cada vez maior também com a saúde mental, física, a saúde digital também fazendo parte disso. Nosso terceiro emprego, e esse eu tenho certeza que vai ser muito demandado, eu acho que ele já é demandado hoje, é o guia turístico de metaverso. Talvez você mesmo agora devesse pesquisar e encontrar um guia turístico de metaverso para ele te ajudar a entender esses mapas e mundos que existem. Se você for no Google agora e pesquisar mapas de metaverso, como é que funcionam, você vai poder entender o Sandbox, por exemplo, que é realmente um mundo em que a gente tem os terrenos lá dentro. E esses terrenos, por serem na Web 3.0, baseado em blockchain, eles são únicos. Você não pode ir estendendo infinitamente aqueles terrenos. Existe um número limitado de terrenos e quando você compra um terreno, ele é único, como se fosse um terreno físico. Por isso que eles chegam a valores muito altos, como a gente está vendo por aí. Se você compra um terreno no metaverso, Sandbox, por exemplo, ou Decentralized Land, você tem ali, logo ao lado, outros terrenos em uma quantidade limitada e únicos. E é isso que leva você a ter os melhores lugares, talvez com um valor muito mais alto por questões comerciais, entre outras, como se fosse a localização de um terreno físico. Então tá aí o seu guia turístico de metaverso para poder mostrar o que eles são, como cada um deles funcionam, fazer um tour, te explicar um mapa e talvez até ajudar você a escolher os melhores investimentos. Quem sabe, né? Desse guia turístico aqui a gente possa até ter os nossos corretores de imóveis
imóveis virtuais. Bom, falando em terrenos, em imóveis, uma outra profissão que eu já vejo bastante no metaverso são os arquitetos. Então, cada vez mais as pessoas querem ter a sua própria casa no metaverso, ou montar ambientes de trabalho, ou montar ambientes relacionados ao lazer, eventos, e para isso você precisa de uma construção. É como se fosse um arquiteto, um engenheiro mesmo, mas que monta modelos virtuais para que você possa navegar naquilo, né? E de novo, fazendo o nosso paralelo aqui com o mundo físico, talvez você esteja aí de novo, né? Pô, que absurdo, preciso de um arquiteto para montar minha casa no mundo virtual, não vou poder morar lá, né? Mas é o tempo que você passa lá em outras atividades, especialmente esses mundos relacionados ao lazer e relacionados ao trabalho. Então, se você tiver um ambiente bacana, como inclusive shows que estão ocorrendo no metaverso, a gente tem shows de artistas famosíssimos dentro do Roblox que tiveram mais pessoas assistindo dentro do Roblox do que pessoas ao vivo, por exemplo, mas criando lá uma imersão que realmente parece que você está num ambiente quase físico. Eu já participei de alguns eventos nesses ambientes e quando você coloca aquele óculos, você vai realmente andando como se você estivesse andando num prédio. Aqui é a entrada, eu vejo meus amigos, eu encontro as pessoas, eu converso com eles e o quanto melhor construído for esse ambiente, muito mais resultados você vai ter nessa interação das pessoas. Os ambientes de trabalho estão sendo cada vez mais pensados dessa maneira. Já tem algumas empresas pensando no trabalho em todo lugar, que é chamado o Work Anywhere, mas que não é somente aquele trabalho home office em que você está usando uma videocâmera. Então não é só você estar na sua casa e usando o Teams ou o Google Meet, por exemplo. Isso a gente já tem há bastante tempo. Agora você vai trabalhar com o seu óculos virtual e você vai ter o prédio da sua empresa, onde você vai nas salas das pessoas, você vai nas reuniões, você faz as coisas. O que permite, inclusive, a gente ter uma proximidade muito maior, como se fosse num ambiente físico. Quando você chega próximo de uma pessoa no ambiente virtual, você pode se conectar a ela e conversar com ela. Se eu tirar o óculos em um desses ambientes, o meu bonequinho fica como se eu não estivesse existente, como se eu não fui trabalhar naquele dia e eu não estou presente. Isso cria muitas novas possibilidades. Vamos lá para a nossa quinta profissão no metaverso, né? E essa aqui, eu acho que ela já existe em muitos jogos por aí, que é a pessoa que procura artefatos ou a pessoa que procura aquelas coisas raras dentro dos mundos. Vale ressaltar que muitos desses mundos virtuais, dos metaversos, eles estão relacionados a algum tipo de jogos. Tem os profissionais e mais voltados a eventos como Outspace VR, Meeting VR e tem os nossos jogos. E esses jogos, eles escondem coisas valiosas que podem ser trocadas agora por ativos físicos. Então eu posso fornecer o meu trabalho, literalmente, e isso já está acontecendo. Tem pessoas que hoje trabalham nos jogos, por exemplo, construindo casas nos jogos, criando artigos relevantes ou encontrando esses artefatos raros e que ela pode trocar dentro do próprio jogo ou pode vender, trocar por dinheiro pela moeda do jogo e pela nossa moeda própria. Se você pensar, por exemplo, imagine um jogo ABC e aí eu tenho a moeda ABC Coins. Eu vou ter coisas lá dentro, eu posso trocar por essas moedas e eu posso vender essas criptomoedas em troca de um dinheiro conhecido nosso aí como dólar ou real. Vamos ter uma sexta profissão que são os advogados de smart contracts. Hoje a gente vê muitos advogados, muitas pessoas de todas as áreas, finanças, entre outros, falando sobre o metaverso, sobre os seus impactos, sobre o blockchain, mas ainda é uma área muito inexplorada. Entender como funcionam esses mecanismos, esses contratos e até mesmo a economia dentro desses mundos é muito importante. E isso cada vez mais é uma profissão bastante remunerada. Então, o nosso advogado de smart contracts aqui. Nós vamos ter as pessoas que procuram dados. Então, temos aqui um caçador de dados. Obter informações sobre as pessoas, sobre os hábitos, sobre os consumos. Isso já é algo que existe no nosso dia a dia, tanto no dia a dia físico, muito se fala sobre data analytics, big data, entre outras coisas, mas no mundo virtual nós teremos outras possibilidades. E imagina só o seguinte, né? Fazendo mais uma analogia com o mundo físico, quando a gente não tinha todo esse aparato de tecnologia, se você tinha uma loja, as pessoas que vinham na sua loja
loja você anotava, João comprou tantas coisas, Maria comprou tantas coisas. E isso eram as informações que você tinha. Quanto que eu vendo por dia, eu podia pegar o meu caderninho, eu vendo R$2.000 por dia, consigo saber quanto que eu vendo na semana, eu conseguia saber se eu vendia mais no começo do mês, no fim do mês, no dia do início da semana, no fim da semana, com um caderno. Agora, um caderno não me permite capturar todas as informações e não me permite analisar grandes volumes de dados. Agora pensa em um e-commerce atual. Um e-commerce atual junta informações de tudo quanto é lugar que você imaginar. Não só quando você visita aquele site, mas pegando cookies de outros lugares que você visitou, ele vai saber, por exemplo, sua idade, hábitos de consumo, localização, uma série de outras coisas e vai conseguir medir ainda o seu comportamento em todos os estágios da plataforma. Se eu coloquei uma coisa no carrinho e não comprei, se eu estou pesquisando determinadas coisas, e isso abre novas possibilidades para eu poder utilizar a inteligência artificial e dados como tem acontecido já no mundo atual. No metaverso, nós vamos poder capturar ainda mais informações, porque as pessoas vão estar imersas lá, novos produtos e serviços vão ser criados diretamente no metaverso. Temos aqui duas últimas profissões, então um é o executor de ativos digitais, ou seja, alguém que pode transacionar aqueles ativos digitais ali, que vão ser passados para outras pessoas, né? É um negócio meio macabro essa profissão aqui do Digital Assets Executor, porque basicamente quando eu tenho os meus ativos físicos e eu morro, isso vai passar em um testamento para outras pessoas, enfim, né? Para minha família, minha casa, meu carro, coisas que eu tenho ali fisicamente. Isso já é muito bem definido e muito bem regulado. No mundo digital, ainda não ocorreu alguma coisa como essa. Motivo pelo qual, se você for pesquisar por aí, você vai ver muitas criptomoedas que não são utilizadas, então tem um conjunto ali, uma boa parte dos bitcoins, ethereums, entre outros, pode ser considerado perdidos, por assim dizer, porque eles pertenciam a uma pessoa, por exemplo, que pode ter morrido e não passou isso para ninguém, ou que pode ter perdido esses ativos também. Porque basicamente é como se eu tivesse um ativo físico, então eu tenho esse cofrinho, eu vou lá e coloco ele dentro do cofre da minha casa e eu não dou a senha para ninguém e eu perco aquilo. Então essa criptomoeda ou esse NFT, esse ativo aqui físico, no caso digital, se a gente estiver falando do metaverso, vai ficar trancado num lugar perdido que ninguém nunca mais vai achar. Então cuidar dessa transição aí de ativos entre pessoas dentro de uma geração, dentro de uma família, é o papel desse aqui. E o último é talvez um dos mais bacanas e que já tem um emprego imediato. As pessoas estão sendo contratadas para fazer isso e estão ganhando dinheiro com isso. É o diretor de eventos no metaverso, ou coordenador de eventos no metaverso. Se você for observar, tem duas coisas muito fortes acontecendo, três coisas muito fortes acontecendo no metaverso agora. Um está relacionado aos aspectos de design e construção, que são profissões que nós já falamos aqui. O outro está relacionado ao marketing, criar campanhas de marketing, estar presente lá no metaverso. E o terceiro são os eventos. Especialmente por causa da pandemia, nós nos acostumamos a fazer eventos virtuais, assistindo alguma coisa, né? Tinha aqueles shows, aquelas lives, né? Show sertanejo, outras coisas lá que ocorreram durante a pandemia para que você pudesse ter um entretenimento. Mas aquele entretenimento ainda é muito distante de eu assistir um documentário no Netflix ou assistir um show do Rock in Rio transmitido na minha televisão. Estar dentro do metaverso, e eu recomendo você, procure aí no YouTube, vai lá dar uma olhada, eventos no metaverso, show no Roblox, outras coisas que estão acontecendo, você vai ter um pouco daquela experiência que é completamente diferente de assistir alguma coisa na televisão. Você vai em um show do metaverso junto com seus amigos, pode conversar com eles, entrar no mesmo lugar, pode conhecer outras pessoas lá, você pode andar pelo espaço físico daquele evento se ele foi bem planejado, eu posso participar mais próximo junto com aquele artista virtualmente e uma série de outras coisas. E isso porque eu falei somente dos eventos de shows, mas nós temos ainda conferências acontecendo, nós temos congressos, nós temos eventos de trabalho, uma série de outras coisas. Então, coordenador de eventos do metaverso, nossa última profissão aqui, para mim já é uma profissão existente,
promissora. Eu recomendo que você pesquise outras profissões no metaverso, como eu falei. Vou deixar alguns links aqui embaixo, especialmente o link do Primotech Podcast, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo, e também outros links relacionados às nossas atividades, não só de metaverso, blockchain, as NFTs do grupo, mas ao aprendizado e o ensino de tecnologia, que vão ajudar você e a sua organização a se prepararem para o futuro do trabalho e para as profissões do amanhã também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.